Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso curso de pré-cálculo, hoje agora vamos trabalhar com o conceito de potência e operações com potência, né? O que são as potências, né? As potências são obtidas através dos expoentes. A gente pode ter um grande número de tipo de expoentes, né? Então, por exemplo, o primeiro tipo de expoente que a gente pode considerar é o expoente que é um número natural, tá? Então, por exemplo, x, que é incógnita, elevado ao expoente número natural 4. O que representa esse x elevado a 4? Ele representa o produto de x 4 vezes. Então, é x vezes x vezes x vezes x. Tá? X elevado a n, com n sendo um número natural, é x vezes x vezes x vezes x vezes x n vezes. Então, você faz o produto de x n vezes. Tá? Então, o que representa esse expoente sendo um número inteiro? Ele representa um fator multiplicativo. Por exemplo, 7 vezes x elevado a 4 é o quê? É 7 vezes x vezes x vezes x vezes x. 8 vezes a vezes b, tudo elevado ao quadrado, mais 4 vezes a, tudo elevado ao cubo. É o que é? É 8, o produto AB duas vezes. Aqui, ó, 4a elevado ao cubo é o produto de 4a 3 vezes. Tá? Bom, é claro que esse conceito de potência é estendido para expoentes que não sejam necessariamente números inteiros. Pode ser número inteiro negativo, por exemplo. Né? Aqui o número inteiro é um natural. Aqui o primeiro natural, né? Não número inteiro, natural. Aqui imagine que eu pego um número negativo, um inteiro negativo. Então, x menos 3, x elevado a menos 3. O que é isso aqui? Né? Sempre quando você tem uma potência negativa, você faz o quê? Você inverte o número, ou seja, você passa ele 1 sobre e troca o sinal da potência. Então, x elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 dividido por x elevado a 3. Ou 1 dividido por x elevado ao cubo, que é 1x vezes x vezes x. Né? Então, por exemplo, esse aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente inverte o sentido da potência e faz o produto. Ó. Então, 1 sobre 2x vezes 2x vezes 2x vezes 2x. Tá? Bom, e os expoentes na forma de fração, né, do tipo 1 sobre n, para n pertencente aos naturais. O que vai acontecer? Isso aqui são as raízes. Então, x elevado a 1n é a raiz enésima de x. Então, x elevado a 1 sobre n é a raiz enésima de x. Então, por exemplo, você pega 2x elevado a meio. É a mesma coisa que raiz quadrada de 2x. Ou, quando é 2 aqui, a gente nem coloca, né? Ou raiz quadrada de 2x também é a mesma representação. Tá? Tá aqui. Olha lá. 4x elevado a 1 terço. O que é isso aqui? É raiz cúbica de 4x. Bom, e se n um inteiro não, é um fração, né? É uma fração negativa. Então, por exemplo, x elevado a menos 1 terço. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente opera primeiro o sinal negativo, então inverte 1 dividido por x elevado a 1 terço, e aí usa o fato que x elevado a 1 terço é raiz cúbica de x. Tá? Então, primeiro a gente opera o inverso e depois a gente resolve a raiz. Bom, a gente tem algumas coisas para serem percebidas. Né? Quando n é número par, tá certo? Então, x elevado a 1 sobre n só será um número real se x for maior ou igual a zero. Por exemplo, 2 elevado a 1 meio. 1 meio, ó, o n aqui é par, é o número que está embaixo. Ele é o quê? Ele é raiz quadrada de 2. Então, 2 elevado a 1 meio, raiz quadrada de 2 é um número real. Se por um grande acaso, aqui, ó, é aqui embaixo, eu pego menos 2 elevado a meio, eu tenho raiz quadrada de menos 2. Isso aqui já não é um número real, é um número que a gente chama de número imaginário.
tá? É a mesma coisa, ó, 35 elevado a 1 quarto faz sentido, porque 35 elevado a 1 quarto é raiz quarta de 35. Se fosse menos 35 elevado a 1 quarto, daria raiz quarta de menos 35, que vai dar um número que é imaginário. Então, quando a raiz for par, raiz par de número negativo dá um número imaginário puro, tá? Agora, se o n é ímpar, aí não tem problema. Se o n aqui for ímpar, então você pegar x elevado a 1/3, x elevado a 1/7, x elevado a 1/9, está bem definido para qualquer que seja x real. Então, por exemplo, você pegar 3 elevado a 1/3, quanto que é raiz cúbica de 3 elevado a 1, quanto que é 3 elevado a 1/3? Raiz cúbica de 3. Menos 5 elevado a 1/7 é o quê? A raiz sétima de menos 5. O que você pode fazer com o sinal de menos? Você pode tirar para fora da raiz, porque potência ímpar, seja tanto a raiz como potência mesmo elevando, ele mantém o sinal do número. Então, se ele é negativo, ele continua negativo. Então, é menos raiz sétima de 5. Tá? Só um detalhe importante aí, que x elevado a zero é sempre 1, desde que o x seja elevado a zero. Né? 0 elevado a zero não está definido, né? Não faz sentido. Existem alguns limites para se trabalhar quando eu tenho aqui uma potência x e aqui um outro valor n aqui, quando os dois fatores vão para zero, mas aí no conceito de limite. O conceito de limite faz sentido, mas 0 elevado a zero não faz sentido. Bom, vamos lá. Temos algumas propriedades aí, né, que a gente tem que lembrar. Algumas são bastante importantes, não pode esquecer de jeito nenhum. Outras são úteis, mas às vezes a gente pode esquecer ou usar uma outra propriedade que pode encaixar bem também. Né? Então, a primeira propriedade, talvez a mais útil, é o seguinte: quando você faz o produto entre duas potências de mesma base, né? Então você pega, aqui é a mesma base, a base x, base x. Então x elevado a vezes x elevado a v, você conserva a base e soma expoente. Né? Você fala, professor, se eu tivesse com sinal de menos aqui, então x elevado a menos b, fica x elevado a menos b. Então vale a mesma coisa, conserva a base e soma expoente. X vezes y, tudo isso elevado a a. O que é isso? É a potência, x elevado a a vezes y elevado a a. Então, x elevado a a vezes y elevado a a. Só um detalhe. Então, nessa potência aqui, né, a gente tem que tomar cuidado com o sinal de x e y. Por exemplo, se o x e o y são negativos, o produto vai dar positivo. Se o a, por exemplo, for meio, então faz sentido você pegar, por exemplo, o ponto menos 2 vezes menos 2 elevado a meio. Porque vai dar 4, raiz quadrada de 4 dá 2. Mas cada um deles separado não faz sentido. Então, essa propriedade aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tem que olhar o sinal. Se o A for uma potência par, ou se for 1 sobre uma potência par, então o x e o y tem que ser positivos, tá? Para essa propriedade aqui valer e fazer sentido, tá? X elevado a b é x vezes, então conserva a base, multiplica o expoente. X elevado a dividido por x elevado a b, aqui a gente conserva a base, subtrai o expoente. Só um detalhe, isso aqui também pode ser olhado assim, né? X elevado a quando você tem a potência embaixo, você pode escrever ele como x elevado a menos b, ó, tá vendo? Aí você recai no caso 1, porque daí vai ficar conserva a base, soma o expoente, a menos b. Então você está vendo que às vezes você pode usar propriedades diferentes para representar a mesma propriedade, né? Bom, então quando a gente inverte, por exemplo, x dividido por a, eu elevo a potência negativa. Se eu inverto o sentido, o sinal some, né? Então x sobre y elevado a menos a, uma coisa que y sobre x elevado a a. E x dividido por y elevado a a é x elevado a a e y elevado a a. E aqui vale a mesma afirmação que foi feita aqui. Então isso aqui faz sentido, com certeza absoluta, sempre que o x e y forem positivos. Mas se tiverem sinais negativos, tem que tomar cuidado com essa potência e fazer ela com cuidado. Tá? Bom, só um detalhe, né? Se A for par, x elevado a é maior ou igual a zero para todos seja x. Se o A for ímpar, então x elevado a mantém o sinal. Então, por exemplo, menos 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, porque o sinal vai ficar positivo. Então vai dar 16. Menos 3 elevado ao cubo vai dar menos 3
menos 3 elevado ao cubo, que dá menos 27. Então ele mantém o sinal. Fala, professor, se fosse 3 elevado ao cubo ficava negativo? Não, ele mantém o sinal. Vai ficar 3 elevado ao cubo, que é 27. Tá? Então, potência ímpar mantém o sinal, ela não troca o sinal. Potência par sempre deixa positivo. Um detalhe que a gente já comentou anteriormente, a forma de representar o módulo é x elevado ao quadrado elevado a meio. Tá? Por quê? Porque quando eleva ao quadrado fica um número sempre positivo, você tira a raiz, você vai tirar um módulo do número. Bom, então, vamos fazer a simplificação. Olha lá, como é que a gente simplifica isso aqui? Então, só olhando as propriedades lá, ó, então, a gente pode usar ou a propriedade 4 ou a propriedade 1. Eu vou usar a propriedade 1, então, ó, eu mantenho a de cima, x mais p, vezes, eu vou trazer a de baixo para cima, trocando o sinal. Então, vai ficar aqui, ó, x, trocando o sinal. Aqui está p menos q, então o p que está embaixo vai ficar menos p, e o q que é menos vai ficar mais q, tá bom? Troca o sinal. Agora a base é a mesma, ó. Vai ficar x, então vamos somar. P mais q, menos p mais q. Ó, esse p com esse p cancela, q mais q vai dar 2q. Então x elevado a 2q. Essa aqui, como é que a gente pode escrever? Pode escrever como x elevado a mn, tá? Então, ó, eu vou pegar esse expoente aqui e vou multiplicar por esse, depois esse por esse. Então vai ficar o quê? X elevado a m vezes 1 sobre n. Qual a propriedade que eu estou usando? Eu estou usando essa propriedade aqui, ó. Então, x de a elevado a b é x a vezes b. Então, faço produto entre os expoentes. Então, aqui eu estou fazendo um produto entre esse expoente aqui. Então, estou pegando o produto mn vezes 1 sobre n. Embaixo, xn ao quadrado vezes 1 sobre n. Tá? Então, consigo cancelar esse com esse. Então, vai ficar x elevado a m. Embaixo, ó, só para lembrar, o que é n ao quadrado? Né? N ao quadrado é igual a n vezes n. Então, n ao quadrado vezes 1 sobre n é igual a n vezes 1 sobre n, cancela, que vai dar n. Tá certo? Então, vai ficar x elevado a n. Aí a gente aplica a propriedade direto, né? Conserva a base, subtrai o expoente. Então, vai ficar m menos n. Ou faço a mesma coisa que eu fiz no caso anterior. Passo ele para cima com o sinal negativo e somo, que vai dar a mesma resposta. Vamos lá. Aqui nesse caso de produto, a gente separa também. Então, vai ficar x ao quadrado. Então, vai ficar meio vezes y quarto vezes meio vezes z elevado a 9 vezes meio. X ao quadrado meio é raiz quadrada de x. Aqui é raiz quadrada de y elevado a 4. Aqui é raiz quadrada de z elevado a 9. Tá? X elevado ao quadrado, a gente já sabe, isso aqui é módulo de x. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado é módulo de x. Se o x for positivo, não precisa pôr um módulo, mas em geral, a gente põe um módulo. Y elevado ao quarto elevado ao quadrado, isso aqui é y ao quadrado. Por quê? Porque raiz quadrada de y à quarta é y4 sobre 2, e 4 sobre 2 simplifica, vai ficar ao quadrado. E raiz de z a 9, quadrado, é z elevado a 9 meios. Poderia ter já colocado aqui, né? Mas eu escrevi dessa forma só para ver que existe mais de uma forma da gente representar o mesmo número. Tá bem? Então vai ficar z elevado a 9 meios. Dá para juntar aqui? Não. Porque x, y e z são bases diferentes, então não tem que a gente fazer. Tá bem? Vamos fazer, né? Se tivesse, no caso, uma soma. Então, o que a gente faz? Olha. Aqui vai ficar x elevado a meio vezes x mais y elevado a 4 sobre 2. Estou pegando o meio, estou distribuindo para cá e para cá. Tá? Então, vai dar x elevado a meio. 4 sobre 2 dá 2. Então, x mais 1 elevado ao quadrado. Só um detalhe. Isso aqui só faz sentido se x for positivo, maior ou igual a zero, porque x negativos aqui não faria sentido. Tá? Aqui vamos também. Né? Então, aqui vai ficar o quê? Ó, então, aqui vai ficar
2x elevado ao cubo, então vai ficar 2 elevado ao cubo, x elevado ao cubo, vezes 4 raiz quadrada de 4, x ao quadrado elevado a meio. Só para poder simplificar aqui. Vai dar módulo de x, tá? Vezes 8 elevado a 1 terço, raiz cúbica de 8, vezes x elevado a 9 sobre 3. Tá? Porque eu estou distribuindo. Tá bem? Então, 2 elevado ao cubo dá 8, x ao cubo, vezes raiz quadrada de 4 dá 2. 2x quadrado elevado a meio é raiz quadrada de x quadrado. Ó. Isso aqui é módulo de x. Vezes raiz cúbica de 8 é 2. X elevado a 9 terços dá x ao cubo. Dá para a gente juntar várias coisas. Primeiro vamos juntar os números. Ó. 8 vezes 2 dá 16. Vezes 2, 32. X ao cubo não dá para juntar com o módulo, porque o módulo de x é módulo de x. Então, x ao cubo vezes x ao cubo dá x, conserva a base, soma o expoente. Então, 3 mais 3 dá 6 vezes módulo de x. Tá? Bom, e se eu tiver uma soma com números envolvendo potência, o que eu posso fazer? Então, tem várias coisas que eu posso fazer. Uma delas é fazer essa conta aqui, né? Então vai dar o quê? 7 vezes 10 ao cubo dá 7.000, mais 8 vezes 10 à quarta, que dá 80.000. Então vai 7.000 mais 80.000, vai dar 87.000. Mas uma forma melhor de se fazer esse cálculo é trabalhar com potências que a gente consegue tirar em evidência. Então, por exemplo, olha aqui. Então, 7 vezes 10 ao cubo mais 8 vezes 10 à quarta. Então, como é que a gente faz o cálculo? A gente tira primeiro a potência que é comum entre as duas. Qual potência que é comum entre as duas? Então, a potência comum entre as duas sempre vai ser a menor delas. Então, aqui não tem 10 ao cubo, aqui não tem 10 à quarta. Então, o que eu faço? Ó, 10 à quarta eu posso escrever como 10 ao cubo vezes 10. Do jeito que está aqui. Por que isso? Ó, porque aqui tem 10 ao cubo, aqui tem 10 ao cubo também. Eu faço 10 ao cubo em evidência. Sobra o que para mim aqui? Se você tirou 10 ao cubo em evidência, sobra o fator que está aqui. Então, sobrou 7. E aqui sobrou 8 vezes 10. Então, sobrou 80. Tá bem? Então, vai ficar o quê? 7 mais 80 vai ficar 87 vezes 10 ao cubo. Se você quiser escrever na notação científica, lembra? Eu ando uma vírgula para a esquerda, porque o número da notação científica fica um número entre 1 e 9. Então, eu ando uma vírgula para a esquerda, então a potência que era 3 vira potência 4. Ó. Então, essa é a representação. Como é que eu faço este aqui? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer a conta. Ah, não, já está ali embaixo a conta. Tá? Vou fazer a mesma coisa. Vou tirar a menor das potências de evidência. Qual a menor das potências? Ó, 10 a menos 1 ou 10 ao cubo? A menor é essa aqui. Tá? Então, eu vou quebrar o 10 ao cubo como 10 a menos 1 vezes alguma coisa. Essa alguma coisa que eu tenho é 10 à quarta. Porque se é 10 ao cubo, eu escrevo como 10 à quarta vezes 10 a menos 1. Aí eu tiro 10 a menos 1 em evidência aqui, ó, porque tem aqui 10 a menos 1, tem aqui 10 a menos 1. Então fica 10 menos 1, então vai ficar 7 mais 4 vezes 10 à quarta. 4 vezes 10 à quarta vai dar 1, 2, 3, 4. 40.000 mais 7. Então vai ficar 40.007 vezes 10 a menos 1. Você quer colocar na notação científica? Dá para colocar. Então, o que eu faço? Ó, eu venho andando com a vírgula. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, aqui vai ficar 4 vezes 4. Vamos pular as vírgulas corretas, né? Então, aqui vai ficar 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7. Então, eu tive que andar a vírgula 1, 2, 3, 4 vezes. Vezes 10 à quarta, vezes 10 a menos 1. Tá certo? Então, ó, fica 4,0007. Conserva a base, soma o expoente. 4 mais menos 1 vai dar 3. Tá? Que é o que está aqui. Tá bem? E se eu tiver uma expressão
com letra ao invés de números, dá para fatorar? Faço do mesmo jeito, procedo do mesmo jeito. Eu sempre fatoro a menor das potências. Então olha aqui, né? x8 terços, x5 terços, x2 terços. Aqui dá para fatorar? Dá. Olha aqui para você ver. Ó. Esse x elevado a 2 terços é a menor das potências. Tá? Então eu consigo tirar x elevado a 2 terços em evidência. O que eu posso fazer? Você pode pegar o 2 terços e tirar aqui em evidência aqui de 5 terços. Olha. Como é que você pode escrever 5 terços? Então você pode escrever x elevado a 5 terços como x elevado a 2 terços vezes alguma coisa aqui. Ó. X elevado a A. Aí você fala, professor, como é que eu descubro esse A? Você pode fazer por tentativa e erro ou você pode aplicar a propriedade. Ó. Que na verdade você vai ter que resolver essa continha aqui. Ó. 2 terços mais A. Então a potência vai ter que ser igual, então vai ficar 2 terços mais A igual a 5 terços. Então A vai ficar 5 terços menos 2 terços. 3 terços, então A igual a 1. Então você pode quebrar essa potência assim, ó. X a 2 terços vezes x a 3 terços. 3 terços é 1, como eu acabei de fazer. Faz a mesma coisa com 8 terços. Então você quebra 8 terços como 2 terços mais 6 terços. Por exemplo, pode fazer assim também. 6 terços é x ao quadrado. Então a gente tira em evidência o x a 2 terços. Então vai ficar x quadrado aqui. X, que x elevado a 3 terços é 1. Mas, quando eu tirei a evidência, sobrou 1. Tá? Então tirei a evidência esse. Aqui como se tivesse 1. Ó. 1 vezes 2 terços. Bom, mesma coisa, né? Então aqui não tem preocupação de potência, então com fração. Então é só olhar com a potência. Então qual é a menor delas? É essa aqui, x. Então eu pego, tiro x em evidência. Então vai ficar 3. X a quarta. Espera aí, antes de fazer isso, então vamos, deixa eu fazer aqui embaixo, né? Melhor. Então aqui eu vou escrever, ó, vai ficar 3. X a quarta eu posso escrever como x ao cubo vezes x. Mais x ao cubo eu posso escrever como x quadrado vezes x. Mais 2 vezes x, tá vendo? Todo mundo tem x, ó. Eu pego, tiro x em evidência, vai ficar 3x ao cubo mais x quadrado mais 2. Tá bem? Aqui, proceder do mesmo jeito. Qual a menor das potências? Você fala, pessoal, não dá para saber, porque o Q pode ser negativo, mas tem uma forma simples da gente fazer. Aqui tem o fator P e aqui P também. Então a gente pode escrever isso aqui assim, ó, como xp vezes xq mais xp. Tiro o xp em evidência, vai ficar xq mais 1 vezes xp. Tá? Deixa eu arrumar aqui, só que tá meio feio. Ficou meio feio. E esse aqui? O que a gente pode fazer? Proceder do mesmo jeito. Só que aqui a gente tem duas potências que a gente tem que olhar, que o que a gente consegue tirar em evidência. Vamos primeiro trabalhar com a x. Qual a menor das duas? Menos 5 terços ou menos 2 terços? Aí você fala, professor, é menos 2 terços. Perceba que a gente tem um sinal que a gente tem que trabalhar. Tá? Não existe uma forma única que a gente pode fatorar também. Tá? Você pode tirar em evidência o menos 5 terços ou menos 2 terços. Fica à vontade aí para a gente trabalhar. Mas vamos usar sempre o critério de tirar sempre a potência menor em evidência para ver se a gente consegue alguma vantagem de fazer isso. Então, ó, aqui eu vou escrever isso aqui, né? Como x elevado a menos 5 terços. Aqui eu vou deixar um espacinho para eu arrumar o y. Então aqui é x a menos 5 terços vezes x elevado a 3 terços. Olha, quando você soma 3 terços menos 5 terços, vem aqui no cantinho. Então vai ficar menos 5 mais 3 dá menos 2 terços, que é exatamente a potência que eu tenho aqui, tá vendo? Agora vamos ver o y. Qual é menor, 7,5 ou 3? 7,5, ele é maior do que 3, porque 7,5 é 3,5. Então a gente escreve assim, ó, 7,5 como 3 mais 1,5, correto? Ou, se quiser também, pode escrever como 6,5 mais 1,5. Vai dar exatamente 7,5, que é a mesma coisa que o 3 aqui.
Então aqui eu vou escrever y ao cubo, e aqui vezes y ao cubo vezes y elevado a meio. Certo? Então vou conseguir tirar a evidência quem? Ó, fator comum este, aqui tem aqui, então eu tiro x elevado a menos 5 terços, vezes y ao cubo. Então aqui vai sobrar um 1 para mim, porque aqui você fala, professor, você tirou tudo, sobrou 1? Sobrou, porque o 1 sempre tem que ficar, para ele multiplicar o coeficiente que multiplica a expressão. Mas, ó, isso aqui eu tirei em evidência, sobrou x, e aqui eu tirei em evidência, sobrou meio. Tá? Então esse número, essa expressão fica escrita desse jeito aí. Bom, e aí, qual a vantagem de a gente trabalhar com potência? Então a gente consegue definir, por exemplo, uma função. Que a gente pode definir a função, função por enquanto não, uma estrutura que a gente consegue definir em matemática é o polinômio. Tá? Tem outro que a gente pode, em geral, a gente chama, quando o expoente não for um número inteiro positivo, maior ou igual a zero, né, no caso, não precisa ser inteiro positivo, mas maior ou igual a zero, inteiro maior ou igual a zero, a gente chama de polinômio. Mas quando não é um número inteiro maior ou igual a zero, a gente chama de expressão algébrica. Tá? Então, por enquanto, vamos trabalhar com polinômio. O que é um polinômio? Polinômio é uma expressão que pode ser escrita dessa forma aqui. Ó. Então, esses A aqui são coeficientes, A0, A1, A2 até a N. São o que a gente chama de coeficientes. Eles são números que pertencem ao conjunto dos reais. Tá? São números reais. Pode ser qualquer número, não precisa ser inteiro. Pode ser aí, você pode ser π, raiz de 2, qualquer número. E as potências são potências inteiras. Então, aqui é 1, 2, até N. Tá? Então, esse polinômio tem potência inteira. Então, por exemplo, e a potência é chamada de expoente, né? Então, os expoentes são números inteiros positivos, mais do que isso. Ó. Tem que ser inteiros positivos. Tá bem? Se for inteiro negativo, isso aqui não é polinômio. 1 mais x elevado a 1 não é polinômio. Tá bem? Isso é uma expressão algébrica, mas não é polinômio. Bom, então o exemplo de polinômio é 2x² mais x mais 1. Ou, se quiser escrever dessa forma aqui também, 1 mais x mais 2x². Então você olha lá, fazendo comparação, o A0 é 1, o A1 é 1, o A2 é 2 e o N aqui é 2. Mesma coisa aqui, ó. 2 mais 4x ao cubo. Então o N aqui é quanto? É 3, porque é a máxima potência que a gente chega, é 3. Fala, o A0 é quanto? É 2. Fala, professor, mas não tem as potências até chegar o 3. O que a gente faz? A gente pode escrever assim, ó. 0x mais 0x² mais 4x ao cubo. Pode não? Pode. Então, o A0 é 2, o A1 é 0, A2 é 0 e o A3 é 4. Tá? Um exemplo do que não é polinômio, aqui é um exemplo do que não é polinômio. Isso aqui não é polinômio. Porque o expoente ele não é um número inteiro positivo. Isso aqui não é polinômio, porque o expoente, ó, tem um expoente meio aqui, ele não é um inteiro positivo. Bom, então a gente pode classificar o polinômio de acordo com várias coisas. Mas a principal delas é o grau. Tá? O que é o grau? O grau é o maior expoente aparecendo no polinômio, de modo que o coeficiente multiplicando o expoente seja diferente de zero. Então, por exemplo, um exemplo polinômio. x² mais 1. Qual é o maior grau? 2. 2. O coeficiente multiplicando 2 aqui é diferente de zero, é 1. Tá? Então, o grau desse polinômio é o polinômio de grau 2. Esse aqui, qual é o grau desse polinômio? O grau desse polinômio não é 3, é 4, porque o maior expoente aparecendo aqui é 4. Tá vendo? Ó, polinômio de grau 4. Só uma observação, o polinômio que é identicamente nulo, tá? A gente não define grau. Existem alguns materiais que definem o grau do polinômio pelo número de raízes do polinômio. Como o px igual a zero, ele tem a quantidade infinita de raízes, porque quer dizer que para qualquer valor de x, o valor é zero, então existem alguns materiais que classificam o polinômio
px igual a zero como tendo um grau infinito. Mas não se preocupe, tá? Isso aí é definição em nomenclatura. Então, p de x igual a zero a gente pode usar, por exemplo, que não tem grau nenhum. Tá? Não é uma função que é definida. Na verdade, não é muito bem definido isso aí. Tá? Bom, então vamos lá. Um exemplo. Vamos determinar o grau desse polinômio aqui. Então, o grau desse polinômio vai depender do coeficiente k. Por quê? Se o k for diferente de zero, aí tudo bem, aí o grau é 3. O que acontece se o k é igual a zero? Agora, se o k for igual a zero, esse termo aqui se anula, tá? Então ficaria assim, né? nx² mais 2x. Então a gente tem duas possibilidades aqui, ó. Se o n for diferente de zero, o grau é 2. Agora, se n for igual a zero, o que acontece? Esse termo aqui também vai embora. Vai sobrar o que pra gente? 2x mais 1. E aí o grau é 1. Tá? Então o grau vai depender tanto da potência mais o coeficiente também. Ele tem que ser diferente de zero. Quando é número não tem problema. Quando é número a gente consegue identificar que é diferente de zero. Mas quando pode ser uma incógnita, a gente tem que tomar cuidado e analisar com cuidado isso aí. Uma outra característica interessante de polinômios é identificar quando os polinômios são idênticos. Né? Então a gente diz que dois polinômios, aqui, ó, dois polinômios, dado por essas expressões, são idênticos se acontece o quê? Se eles têm o mesmo grau, então os polinômios têm que ser o mesmo grau, e os coeficientes são iguais. Então, dois polinômios só são iguais se eles são realmente iguais. Você bate o olho e eles são iguais. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos encontrar A e B e C de modo que esse polinômio seja um polinômio nulo. Qual que é o polinômio nulo? O polinômio nulo é esse aqui. Aí você fala, professor, mas como é que eu vou comparar isso aqui que tem parcela x², x, com isso aqui? Lembrando que quando a gente precisar fazer uma comparação, a gente tem que ter o mesmo número e a mesma quantidade de elementos. Então o que a gente faz? Como é x, a gente pode escrever isso aqui, assim, ó. 0x² mais 0x mais 0. Aí, ó. Isso tudo aqui é zero. Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Só que agora a gente tem uma vantagem. A gente pode comparar, ó. Então, ó, o polinômio que a gente quer comparar aqui, ó. A menos 1, x² mais 2b mais 7x mais c menos 3. Então, comparando, o que a gente tem? Ó, esse tem que ser igual a esse. Então, a menos 1 tem que ser 0. Ou seja, a tem que ser 1. Esse igual a esse aqui, ó. Então, 2b mais 7 tem que ser 0. Ou seja, 2b tem que ser igual a menos 7, b tem que ser igual a menos 7 sobre 2. E esse igual a esse, ou seja, c menos 3 tem que ser igual a 0, ou seja, c igual a 3. Então, para o nosso polinômio ser nulo, tem que ser a igual a 1, b igual a menos 7,5 e c igual a 3. Tá? A mesma coisa aqui. Então, eu quero encontrar o valor de A, B e C de modo que ele seja igual a esse polinômio aqui. Tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, para ficar mais fácil a gente ver. Bom, então, ó, o polinômio que eu quero comparar é esse aqui, x mais 1, com esse aqui, p de x igual a 3a mais 4x² mais b menos 3 vezes de x mais c menos 4. Aí você fala, professor, a gente não tem o grau quadrado. O que a gente faz? A gente põe, ó. Então, esse polinômio não tem grau quadrado, a gente coloca para poder comparar. Então, vai ficar o quê? 3a mais 4 igual a 0, ou seja, 3a igual a menos 4, a igual a menos 4 sobre 3.
b menos 3 é igual a quanto? Você fala, professor, não tem. Tem. Quando não tem nada, porque é 1. 1. Então, b é igual a 1 mais 3, passa para a questão positiva, que vai dar 4. E c menos 4 igual a 1, ou seja, c igual a 1 mais 4, c igual a 5. Tá? Bom, e o que acontece quando a gente substitui num valor de x um número? A gente tem um valor numérico. Então, quando a gente substitui, coloca no lugar do x um número, a gente encontra qual o valor do polinômio para aquele número. Então, por exemplo, ó, p de zero. O que é p de zero? Aqui está dizendo, coloque no lugar do x, coloque o zero. Então, vai ficar 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 menos 1, que vai dar 0 ao quadrado é 0, 3 vezes 0 vai dar 0, então isso aqui vai dar menos 1. Então, p de 0 é igual a menos 1. No lugar do x põe 2, então vai ficar 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 1. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 2 é 6, menos 1 dá 9. P é igual a menos 1, então menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, menos 1. Então, menos 1 ao quadrado dá 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 1. Vai ficar... esse cancela com esse, vai dar menos 3. Tá bem? Uma outra coisa importante do polinômio é o conceito de raiz. O que é a raiz de um polinômio? Então, a gente diz que um ponto x estrela é raiz de um polinômio se o polinômio naquele valor dá zero. Né? Então, se para aquele valor que eu coloco o polinômio dá zero, então ele é uma raiz. Por exemplo, esse aqui, ó, esse polinômio aqui. Qual o valor que eu colocar aqui que vai anular x² menos 1? Então, você vem aqui, se você colocar p igual a menos 1, vai dar, coloca no lugar do x, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 1 dá 0. Se você colocar p igual a 1, 1 ao quadrado, menos 1, vai dar 0 também. Então, quer dizer que menos 1 e 1 são raiz desse polinômio. Tá? Para polinômios do primeiro grau e segundo grau, existem formas muito simples da gente encontrar as raízes. O que a gente faz? Para o polinômio do primeiro grau, o que eu quero fazer para encontrar uma raiz? Tá? Então, o polinômio do primeiro grau é uma expressão desse jeito aqui. Ó. P de x igual a x mais b. Por que a gente fala que é do primeiro grau? Porque a menor potência, a maior potência que ele tem é essa aqui. Ó. Quando não tem nada aqui, como se fosse 1. Ó. Então, aqui a potência é 1. Então, como é que a gente procura a raiz? Então, eu quero encontrar um valor de x estrela, tal que p de x estrela é igual a 0. Então, o polinômio é ax estrela mais b, igual a lá 0, e resolvo essa expressão, ou seja, eu quero encontrar o valor de x. Então, x estrela é igual a menos b sobre a. Tá? Um polinômio do primeiro grau sempre tem uma raiz, uma única raiz, que é da forma menos b sobre a. E para um polinômio de segundo grau, a gente faz a mesma coisa. Tá? Então, o polinômio de segundo grau é escrito desse jeito aqui, ó, x² mais bx mais c. Essa é a forma genérica do polinômio do segundo grau. Tá? Então, porque segundo grau, a potência é 2. Então, o que é encontrar a raiz aqui? Né? Então, eu vou encontrar o x², tal que p de x estrela é igual a 0, ou seja, a, no lugar do x a gente põe x estrela. Então, x estrela ao quadrado mais b x estrela mais c igual a 0. Como é que a gente acha a solução disso aqui? A gente usa a fórmula de Bhaskara que a gente aprende lá na escola, no 8ª série, sei lá, não lembro exatamente. Nono ano agora, né? Chamado de nono ano. Bom, então como é que a gente faz para resolver? Então vai ficar x estrela igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara. Quem é delta, b ao quadrado menos 4ac. Só que aí a gente tem algumas possibilidades, né? Uma equação de segundo grau pode ter raiz ou pode não ter.
Então a gente tem três possibilidades. Então, se o delta for positivo, né, se essa quantidade aqui for positiva, a gente tem duas raízes, que são duas raízes, menos b menos raiz de delta sobre 2a, a primeira raiz, e a segunda raiz, menos b mais raiz de delta sobre 2a. Tá? Se o delta for igual a zero, a gente só tem uma raiz. Por quê? Só colocar delta igual a zero aqui, ó, se cancelar esse termo aqui, você vai achar que vai ficar menos b sobre 2a. Ó, cancela aqui. Então, na verdade, as duas raízes, elas colidem, né? Transformam em uma raiz só, que é x menos b sobre 2a. Tá? E se o delta for menor do que zero, você não tem raiz real nenhuma. Por quê? Porque se o delta for menor do que zero, você teria uma raiz de um número negativo, e raiz de um número negativo não faz sentido no conjunto dos reais. Agora, você fala, professor, e se o grau for 3 e 4? Esquece, né? Para grau 3 e 4, a gente não usa a fórmula fechada. O que a gente faz, que eu vou mostrar mais à frente, quando o grau é mais alto que 2, a gente tenta reduzir ao máximo que a gente pode em potências de 2 para a gente conseguir resolver a equação. A gente chuta raízes, a gente propõe raízes. Então, encontrar raiz de uma equação do segundo grau ou de grau mais alto é extremamente importante. Vocês vão ver mais à frente por quê. Tá? Bom, então a gente pode pensar nos polinômios, a gente pode definir algumas operações com polinômios. A gente pode fazer o quê? Somar polinômios. Então, se eu der 2 polinômios, eu posso somar os polinômios. Como é que a gente faz a soma de polinômios? A gente soma grau a grau. Tá? Então, por exemplo, se eu pego o polinômio, precisa ser potência igual? Não, de jeito nenhum. Você pode somar polinômios de graus diferentes. Tá? Você pode somar um polinômio de grau 5 com um polinômio de grau 7. Não tem problema nenhum. Tá? Então, por exemplo, o que eu faço? Só que eu vou somar termo a termo. Então, por exemplo, vou somar o termo linear com o termo linear. Então, se eu for somar px mais qx, vai ficar a0 mais b0, a1 mais b1 vezes x, a2 mais b2 vezes x quadrado, tá? E vai embora. Se o n for menor do que m, então quer dizer que a potência n é menor do que a potência m. Então, eu vou continuar tendo aqui, só que é só para identificar uma fórmula geral da expressão. Mas, por exemplo, se o n for maior do que m, as potências que os dois têm iguais é até a potência m só. Então, até a potência m eu vou somando. Ó. A0 mais B0, A1 mais B1, A2 mais B2, AM mais BM, XAM. Aí não tem mais no Q de x aqui. Só vai ter no P de x, porque a potência n é maior do que a m. Então, vai ficar AM mais 1, x elevado a m mais 1, até a nxn. Tá? Vou dar um exemplo aqui, né? Muito mais fácil fazer por exemplo. Você pega um polinômio quadrado mais um polinômio cúbico. Vamos somar P mais Q. Como é que fica a soma aí? Bom, aqui já... Vamos ter que fazer aqui, né? O espaço que eu deixei aqui. Então, como é que você faz? Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. 1 mais 2, não importa a ordem, tá? Você pode somar primeiro com um grau mais alto ou começar um grau menor. Vamos começar assim, ó. 1 mais 2, 3. 2x, não tem x aqui, é como se fosse 0x. Então, 2x mais 0x vai ficar 2x, mais x quadrado mais x quadrado dá 2x quadrado, mais 3x ao cubo aqui não tem, 3x ao cubo. Aí, ó. Então, só uma observação, o grau do polinômio soma é o maior do grau entre os dois. Tá? Agora, só um detalhe. Se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, é um polinômio P igual a x quadrado mais 2x. E Q igual a menos x quadrado mais 1. Se você somar P mais Q, o grau não vai ser x quadrado, o grau quadrado. Porque a hora que você somar isso com isso vai cancelar. Vai ficar 1 mais 2x e o x quadrado vão cancelar entre eles. Então, o grau da soma aqui é 1, tá? Mas sempre que eu tiver um polinômio com um grau maior do que o outro, maior, não pode ser igual, mas maior estritamente, o grau do polinômio soma vai ser sempre o maior grau entre os dois,
Tá? Então aqui fica como exercício. Resolver esse aqui é muito simples. Só pegar o P, multiplicar. Vou fazer essa conta, menos 2, né? Menos 2Q. Como é que é o produto de menos 2Q? Vai ficar menos 2, o Q, ele é 3x ao cubo mais x quadrado mais 2x mais 1. Fazendo esse produto aqui, vai ficar, distribui com todo mundo, então vai ficar menos 6x ao cubo menos 2x quadrado menos 4x menos 2. Aí soma com P, tá? Então isso aqui é o menos 2Q. Aí eu somo esse menos 2Q com P e pronto. Bom, a outra operação é a operação de multiplicação. Quando você multiplica um polinômio por um número, que é o que eu fiz aqui em cima, a gente distribui. Então, eu pego o P de x vezes A, ele vai vir em cada um dos coeficientes. Então, vai ficar A vezes A0, A vezes A1, A vezes A2, até A vezes AN. Tá? A gente distribui. Agora, quando a gente faz a multiplicação entre polinômios, é todo mundo com todo mundo. Então, vai ficar, por exemplo, eu vou fazer esse polinômio com esse aqui. Então, é o A0 vezes B0, A0 vezes B1, A0 vezes B2, até o A0 vezes Bn. Aí vai próximo, A1 vezes B0, A2 vezes A1 vezes B1, A1 vezes B2, e assim sucessivamente. Vai embora, todo mundo com todo mundo. Um detalhe importante é o seguinte, quando a gente faz o produto entre números, entre polinômios, desculpe, o grau do polinômio resultante vai ser a soma do grau desse polinômio com esse aqui, tá? Vamos fazer um exemplo, ó. Então eu pego o polinômio 2x quadrado mais 1 vezes 3x ao cubo mais 4x quadrado mais 2. Como é que a gente faz a conta? É todo mundo com todo mundo, tá? Então vamos lá. Esse com esse. Então, ficar 2x quadrado vezes 3x ao cubo mais esse com esse, 2x quadrado vezes 4x quadrado, esse com esse, mais 2x quadrado vezes 2, aí mais 1 vezes 3x ao cubo, mais 1 vezes 4x quadrado, mais 1 vezes 2. Agora vamos juntar tudo que der aqui. Mas antes vamos fazer a conta. Ó. 2 vezes 3, 6. X quadrado vezes x ao cubo, conserva a base, soma o expoente. 2 mais 3, 5. 2 vezes 4, 8. X quadrado vezes x quadrado, conserva a base, soma o expoente. Vai dar x elevado a 4, porque 2 mais 2 dá 4. Mais 2 vezes 2, 4. X quadrado aqui não tem, né? X, então vai ficar x quadrado mais 1 vezes 3x ao cubo, vai estar 3x ao cubo. 1 vezes 4x quadrado vai ficar 4x quadrado. 1 vezes 2 dá 2. O que a gente faz? Se tiver grau igual, a gente soma. 6x à quinta mais, tem grau 4 aqui? Não. 8x a 4 mais, próximo grau, o cubo. 3x ao cubo mais 4x quadrado dá para juntar, vai ficar 8x quadrado mais 2. Aí, ó, o produto vai ficar aqui. Só para lembrar, ó, quando eu fiz o produto, o grau desse era 2, o grau desse era 3. Então, o grau do polinômio resultante vai ficar 2 mais 3, que deu 5. O grau deu a soma dos graus de cada um deles separadamente. Bom, e a divisão? Como é que a gente trabalha com a divisão? Dividir polinômio por um número é fácil, é igual multiplicar, porque dividir basicamente é multiplicar pelo inverso do número. Então, por exemplo, se eu vou dividir x quadrado mais 3x menos 1, vou dividir por 4, o que eu faço? Eu divido cada uma das parcelas por 4. Não tem novidade.
Nada demais, é muito simples. Agora, e dividir polinômios? Aí já é um processo mais complicado, tá? E é um processo bastante útil, tá bem? Então, imagina que parece QD, né? Então, vamos arrumar aqui. Então, aqui é D. Só para lembrar a letrinha, eu estava olhando ali qual que era a letra correta. Bom, então imagine que eu queira dividir dois polinômios. Um polinômio P de x dividido por um polinômio D de x. Eu dei para usar a palavra divisor, né? Só para lembrar mnemonicamente de divisor. Então, o que a gente faz? A gente pode usar o algoritmo de Euclides. Como é que é o algoritmo de Euclides? O algoritmo de Euclides é aquele algoritmo que se aprende, a primeira divisão que se aprende na escola. Tá? Que a gente faz com números mesmo. Ó. Por exemplo, eu dividi o número 8. O número 11 por 3. Como é que é a divisão que a gente faz? Aquela divisão inteira. Então é 3. 3 vezes 3 dá 9, né? Subtrai, sobra 2. Então, ó, eu posso decompor o 11 usando o número inteiro como 3 vezes 3 mais um resto 2. Ou, mais especificamente dizendo, se você tem um número A, aqui um B, aqui um C e sobra resto D, então o A vai ficar escrito como B vezes C mais um resto D. Este é o algoritmo de Euclides, que a gente pode passar especificamente aqui no nosso, no caso de polinômio. Então, por exemplo, se tiver P dividido por Q, tá? Desculpa, dividido por D, dá como resposta aqui um resto R. Então, é o número dividido pelo divisor, dá o quociente e o resto R. A gente pode escrever isso daqui, desse jeito aqui. P, ele vai ficar escrito como um produto de D vezes Q mais o resto. Tá? Do jeito que está escrito aqui. Se o resto for zero, quer dizer que P é divisível por D. Então, por exemplo, quando que um número dá resto zero? Quando ele for divisível. Você pegar um 9 e dividir por 3, 9 por 3 dá 3 e o resto é o zero. Então 9 é divisível por 3, não dá resto nenhum. Então a gente diz que o resto, que um polinômio é divisível por outro polinômio quando o resto é zero. Que é o mesmo conceito que a gente tem de número. Então quando você pega um número e divide por outro e dá resto zero, a gente diz que o número é divisível. Quando você tem um polinômio dividido por outro polinômio e deu resto zero, a gente diz que um polinômio é divisível por outro. Tá? Um detalhe importante é que, no caso de polinômio, a gente só para a divisão de polinômio para achar o resto quando o grau do resto for menor do que o grau do divisor aqui. Tá certo? Então, o resto tem que ser sempre o grau menor do que o divisor. Vamos fazer um exemplo aí? Por exemplo, vamos dividir o polinômio 6x à quinta menos 3x à quarta mais 2x quadrado menos 2x mais 8 por 2x quadrado menos 3x mais 1. Como é que a gente faz essa divisão usando o algoritmo de Euclides? Então, é um cálculo assim meio exaustivo, mas é bem simples de ser feito, tá? Então, a gente vai reduzindo para matar os graus do polinômio. Então, ó, aqui é x quadrado, o meu divisor, o grau maior. E eu quero diminuir o grau a quinta. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar por um número aqui, né, vou multiplicar 2x quadrado por um número tal que, quando eu fizer o produto, eu vou recuperar exatamente o grau 6x à quinta. Tá? Exatamente o grau 6x à quinta. Por quê? Porque aqui, a hora que eu for fazer a conta, ele vem com o sinal trocado. Tá bem? Então, o 2x quadrado, para eu chegar a 6x à quinta, o grau vai ter que ser 5. Então, eu vou multiplicar por x ao cubo. E o número vai ter que ser 6. Então, eu vou multiplicar por 3x ao cubo. Então, eu multiplico 3x ao cubo por 2x quadrado. Então, quando eu faço esse produto, eu acho 6x à quinta aqui, ó.
Só que eu vou ter que multiplicar todo mundo da expressão. Então eu vou fazer 3x ao cubo vezes menos 3x, que vai dar menos 9x à quarta, está aqui, ó. E 3x ao cubo mais 1, que vai dar 3x ao cubo. Ele vem de que jeito aqui? Subtraindo, sempre com o sinal trocado. Então eu faço a conta, olha. Então vai ficar 6x à quinta menos 6x à quinta. Isso aqui cancela. Aqui vai ficar, ó, menos 3x à quarta, que tinha em cima. Menos com menos vai ficar mais. Então vai ficar menos 3x à quarta mais 9x à quarta. Menos 3x à quarta mais 9x à quarta dá 6x à quarta. Aqui, aqui não tem x ao cubo, só aqui embaixo. Então vai ficar menos x ao cubo. Então vai ficar menos 3x ao cubo, veio aqui embaixo. E aí eu baixo, né? 2x quadrado menos 2x mais 8. Continuando a conta. Agora eu vou ter que eliminar o 6x à quarta no número que sobrou. Eu vou ter que multiplicar um número aqui de modo que eu consiga eliminar 6x à quarta. Então, primeiro de tudo, a potência. Vamos olhar a potência. Ó, aqui x quadrado. Para chegar em 6x à quarta, eu tenho que multiplicar. Para chegar em x à quarta, eu tenho que multiplicar por x quadrado. X quadrado. E para dar o número 6 aqui, eu multiplico por 3. Então, 3x quadrado vezes 2x quadrado vai dar 6x à quarta, que está aqui. Tá? Aí eu faço o produto disso aqui, com esse fator aqui e com esse aqui também. 3x quadrado vezes menos 3x vai dar menos 9x elevado ao cubo. Ó, tá aqui. 3x quadrado vezes 1 vai dar 3x quadrado. Vem todo com o sinal trocado, com o sinal de menos, subtraindo. Então vai ficar 6x à quarta menos 6x à quarta cancela. 3x ao cubo menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 9x ao cubo positivo, então 9 menos 3 dá 6x ao cubo. 2x quadrado menos 3x quadrado vai sobrar menos x quadrado. Abaixo esse aqui, menos 2x, e abaixo esse aqui, 8. Continuando a soma, a conta. 3x vezes 2x quadrado. Para quê? Para eliminar esses 6x ao cubo aqui. Então vai ficar, ó, 3x vezes 2x quadrado vai dar 6x ao cubo. 3x vezes menos 3x vai dar menos 9x quadrado. 3x vezes 1 vai dar 3x. Faço a soma, esse aqui cancela. Menos x quadrado mais 9x quadrado vai ficar 8x quadrado. Menos 2x menos 3x, né, porque o sinal de menos vai ficar menos 5x, abaixo 8. O próximo número é o 4. Tá vendo? Por que 4? Porque 4 vezes 8x quadrado vai ficar 2x quadrado, né? 4 vezes 2x quadrado vai ficar 8x quadrado. Então, para poder cancelar, 4 vezes menos 3 dá menos 12. E 4 vezes 1 vai dar 4. Então, esse com esse cancela. Menos 5x mais 12x dá 7x. 8 menos 4 dá mais 4. E paro a conta aqui. Por quê? Porque o resto está com um grau menor do que o divisor. O resto está grau 1, o divisor dá grau 2. Não dá para eu simplificar mais. Então, eu paro a expressão. Então, aqui a gente tem esse número, ele pode ser escrito como na forma P sobre Q, ele pode ser escrito assim. Esse fator aqui, mais 7x mais 4 dividido por 2x quadrado menos 3x mais 1. Tá? É o que sobra o resto dividido pelo divisor. Bom, então vamos lá. Mais um exemplo aqui. Acho que fizeram o mesmo exemplo, né? Então vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos dividir. Fazer o conta P dividido por D de x. Então, ó, x à quinta mais x quadrado mais 1 dividido por x quadrado mais 2. Não se iluda. Aí a pessoa fala, isso aqui vai ser simples a conta. Pode ser que fique grande, porque às vezes eu começo a adicionar fatores que não tinha. Você vai ver que vai aparecer aqui. Bom, então aqui é x à quinta, tá vendo? Aqui é x quadrado. Qual o fator que eu tenho que multiplicar aqui para aparecer x à quinta? X ao cubo.
vai ficar x ao cubo vezes x quadrado. Então vem aqui menos, ó, sinal de menos. Então vai ficar x à quinta. Mais 2x vezes x ao cubo. Então mais 2x ao cubo. Faço a conta. Esse com esse cancela. Aqui não tem x ao cubo, só vou colocar um menos 2x ao cubo. Aqui não tem x quadrado, então baixo esses dois termos, continua a conta. Fazer divisão, né? O próximo, tem que aparecer x ao cubo. Para aparecer x ao cubo ali, o que eu faço? Eu tenho que multiplicar com a potência de x, só que tem que aparecer um menos 2 também. Então, multiplico isso aqui por menos 2x. Certo? Então, vamos lá. Menos 2x. Menos 2x vezes x quadrado vai ficar, o sinal de menos aqui, né? Menos 2x ao cubo. Menos 2 vezes menos 2x vai ficar menos 4x. Tá? Olha, cancela esse com esse. Vai ficar o x quadrado em cima. Menos com menos vai ficar mais 4x mais 1. Continua o cálculo. Bom, agora o x quadrado só que eu preciso eliminar. Então, vou multiplicar por mais 1. Vai ficar 1 vezes x quadrado, vai ficar menos, né? Menos não trocado. X quadrado mais 2. Então, cancela esse com esse. Então, vai ficar 4x. 1 menos 2 dá menos 1. E paro a conta por quê? O resto tem grau menor do que o divisor. Então, eu posso escrever x à quinta mais x quadrado mais 1, dividido por x quadrado mais 2, como x ao cubo menos 2x mais 1, mais, né, que é esse fator aqui inteiro que fica, o resto, 4x menos 1, dividido por x quadrado mais 2. Tá? Então, esta é a resposta que a gente tem para essa expressão aí. Tá? Bom, então na próxima aula a gente vai falar sobre decomposição de polinômios em polinômios de grau menor. Tá? Então, por enquanto, obrigado.